mais uma edição de Bastidores do Poder chegando, hoje quarta-feira, 15 de maio de 2019. Você já viu aí uma prévia no Band Cidade, primeira edição, do protesto dos estudantes. Tem um protesto de estudantes e professores nas principais cidades brasileiras, uma movimentação nacional em defesa da educação e contra o corte de verbas de universidades públicas. A Rose Guglielminetti e a Zé de Lima está aqui já conosco, meninas. Boa tarde. Tarde, Sena. Boa tarde, pessoal. Vamos acionar então o Tiago Prudente. Ele está no Largo do Rosário e vai trazer outras informações sobre a situação do protesto dos estudantes e professores. Olá, Tiago, as suas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Sena, para quem está acompanhando aí o Bastidores do Poder. Essa manifestação que já está no fim, teve início às 10 horas da manhã no Largo do Rosário, percorreu as principais ruas e avenidas de Campinas e agora está terminando aqui em frente à Prefeitura da cidade. Além de estudantes do ensino médio, estudantes também de universidades, da Unicamp, do Instituto Federal, professores e também pesquisadores, além de pessoas ligadas a sindicatos, estiveram nessa manifestação hoje aqui na cidade de Campinas. A principal pauta é que o governo recue nos cortes na educação. Mesmo assim, outras pautas foram levantadas, como contra a reforma da Previdência, o decreto de armamento também que o presidente editou, além de outras pautas contra o governo Jair Bolsonaro e também aí alguns pedidos para liberdade do ex-presidente Lula, que está preso na cidade de Curitiba. Algumas pautas como essa foram abordadas aqui. Mas a principal, o corte na educação. A Polícia Militar divulgou um primeiro dado sobre a estimativa de público, isso logo no início, por volta das 10 horas da manhã, que 1.000 pessoas faziam parte do protesto. Mas disse que iria atualizar a situação depois. Isso porque o número foi crescendo, então por isso eles vão passar um novo número de manifestantes, realmente um número muito grande. Eles tomaram a Avenida Francisco Glicério. Eu conversei com algumas pessoas que estavam na manifestação e disseram aí o motivo deles estarem protestando e por que eles decidiram vir para as ruas. Vamos dar uma olhada. Bom, eu sou a Wanda, eu sou professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, sou uma profissional da área de saúde e eu estou aqui nesse ato extremamente importante para dizer não ao corte de verbas. Nós não somos baderneiros, nós somos cientistas. A sua saúde está na mão de todos nós. A população precisa entender isso, esse momento difícil que estamos vivendo. Esse ato do governo federal é um retrocesso muito grande ao desenvolvimento do país. Ele afeta inúmeras áreas da sociedade, né? Nós, como cientistas, a gente trabalha para o desenvolvimento de tecnologia e de ciência para trazer benefícios para a sociedade, né? E então, começando por aí. Então, a partir disso, esse corte vai impedir com que muitos cientistas trabalhem, né? E vai impedir também que as universidades exerçam a função básica delas, que é produzir conhecimento e formar profissionais. Muita gente não está percebendo o que isso pode acarretar, que esses cortes podem acarretar. Então, vendo quanta gente tem aqui que está lutando, eles podem perceber que isso é muito importante, que isso pode trazer várias consequências. Bom, a Polícia Militar e a gente da INDEC acompanharam o ato, que não registrou incidentes, e o número ainda vai ser divulgado. Lembrando que o ato está no final, está em frente à Prefeitura de Campinas, então uma das faixas da Avenida Anchieta está bloqueada, então o motorista que está no centro ou vem para o centro de Campinas, é bom evitar essa região até umas 2 da tarde, que é quando o protesto deve se encerrar de vez aqui na região central da cidade. Sena. Ok. Ô, Tiago, uma perguntinha só. Queria saber se os estudantes aí e os professores, se a manifestação está concentrada na pauta em defesa da educação ou se tem manifestações político-partidárias também, para a gente até embasar o nosso comentário na sequência aqui. A principal pauta são sim os cortes na educação, mas nós temos também a presença
de algumas pautas políticas. Como eu disse, algumas pessoas com camisas de Lula livre, adesivos desse tipo, mas o grito principal é pelos cortes na educação. Também a presença de partidos políticos, como o PCdoB, bandeiras do PSTU, do PSOL, inclusive até o ex-vereador, eu encontrei ele durante o protesto, Paulo Búfalo estava presente aqui no protesto. Então, há essas bandeiras partidárias sim, Sena, mas em todo, se a gente for avaliar, o principal alvo dos estudantes e dos professores aqui, em sua grande maioria, é sim o corte na educação. E o governo Bolsonaro como um todo. Ok. Obrigado por enquanto, Tiago, pelas suas informações. Você tem prioridade. Se algo mudar, se tiver novas notícias, pode chamar a gente aqui. Bom, meninos, eu fiz essa última pergunta para deixar claro o seguinte: pauta da educação são os professores, os alunos, enfim, a comunidade acadêmica que vão realmente reclamar se tiver alguma coisa errada, se achar que tem alguma coisa fora do eixo, corte de verba que tem que ser explicado, aquela coisa toda. Então, até aí, nenhum problema. A questão da ideologia partidária, se entrar nesse meio do caminho, atrapalha a pauta, atrapalha a origem, o objeto do protesto. E é isso que eu estava preocupado. Aparentemente, pelo que a gente viu nas outras cidades e aqui em Campinas também, pelo relato do Tiago Prudente, o que está sendo levado em conta prioritariamente é a pauta mesmo. Eu acho que qualquer coisa que se tentar colocar além da questão da educação é um baita oportunismo, e eu não duvido que a esquerda tente emplacar Lula livre, tente encher o saco do brasileiro com as questões dela, né, de defender os bandidos dela. Mas, assim, em termos dessa discussão sobre a educação, eu acho que o governo tem muita satisfação para dar, principalmente em função de como se comportou o ministro da Educação quando ele chegou, e ele relatou, né, em que base se dariam aqueles cortes que ele disse que faria. Entre nós, eu acho que os cortes eles estão sendo feitos porque não há dinheiro, mas ele quis usar desse momento para intimidar as universidades. E aí, ele está tomando o troco dele que ele merece, eu acho, sabe? Porque, sim, se houver um momento que a gente vai ter que discutir essas verbas, e sabe, se o cobertor realmente estiver curto, eu acredito que esteja, porque a arrecadação está caindo, a economia hoje, os dados foram piores do que tudo que podia. Hoje foi um negócio assim horroroso. Então, estamos em dificuldades imensas. A nossa economia está à beira do abismo, sim, mas quando se opta por um contingenciamento, ele tem que ser explicado e não pode ser a doutrina olavista a determinar o que vai ser cortado, o que não vai ser cortado para poder vingar das universidades. Isso é o fim da picada. Então, eu acho que o governo está recebendo o troco pela forma displicente ou mesmo até agressiva que tratou a universidade. Eu acho que o governo ele foi desrespeitoso, né, Zezé, quando ele corta as bolsas sem avisar as universidades, Agora, existe assim, a Zezé tem razão, existe de fato um contingenciamento de 7 bilhões na educação, que é muito, que atingiu desde a educação infantil até o ensino superior. É muito dinheiro, muito dinheiro. Agora, poderia ter conversado com os reitores, mas não se conversou. E esse ministro, de forma arrogante, disse que o corte seria feito principalmente nas universidades que fizeram protesto contra o governo do Bolsonaro e contra o Bolsonaro. Você lembra disso, Zezé? Sim. E isso, Sena, caiu como se fosse uma perseguição ideológica nas universidades. E os reitores, obviamente, se posicionaram. E nós temos aqui o exemplo. Nós conversamos com o reitor da Unicamp, e o Marcos Andrade, na semana passada, Zezé, e o reitor falava: nós estamos preocupados, porque a Unicamp, por exemplo, ela é responsável por 35% da produção científica do país. E não dá para você ser surpreendido com um corte de bolsa
listas, essas, Zezé, que estava em transição para nomear, ou seja, alunos que já tinham sido escolhidos, habilitados e que iria começar já a receber o dinheiro para poder fazer a bolsa de mestrado, de doutorado. E, de repente, o governo suspende, sem explicação nenhuma. E fala de forma desrespeitosa. Acho que outra coisa que irritou demais toda essa questão da educação foi dizer, Zezé, que sociologia e filosofia eram áreas que deveriam ser desprezadas. Onde, Zezé, onde um povo que pensa, filosofia e sociologia, ela precisa existir e nós precisamos estudar o comportamento do ser humano, a sociedade, inclusive para nós tomarmos e fazermos projetos de políticas públicas. Exatamente. Então, assim, foi muito agressivo e houve, então, obviamente, por exemplo, os reitores, Sena, do CRUESF soltou nota oficial, Zezé, dispensando e falando, olha, que vamos usar esse dia 15 para debatermos o que queremos na educação. Ou seja, houve um incentivo para que professores participassem. Aqui em Campinas, por exemplo, o Tiago Prudente está lá no Largo do Rosário e a maioria dos professores que ele entrevistou eram professores de onde, Zezé? Unicamp. Da Unicamp. Ou seja, os professores deixaram a sua sala de aula e foram para as ruas porque estão preocupados com o futuro da universidade. E, gente, universidade, educação é algo que todo povo tem que priorizar, porque disso depende, Zezé, o desenvolvimento de um país. Então, a educação não pode ser colocada. O problema aí, Rose, é o seguinte, é claro que o que está falhando mais uma vez é a comunicação e o jeito meio atabalhoado, estabanado e às vezes truculento de tocar temas sensíveis. Porque, da área ideológica do governo, né? A maldita área ideológica. Sabe por quê, Zezé e Rosa? Porque o corte, por si só, se você não tem dinheiro no orçamento, ele vai acontecer. Aconteceu num período do FHC, aconteceu no Lula, aconteceu na Dilma, teve corte do Ciência Sem Fronteira, teve corte de bolsa, tudo isso acontece. Só que o argumento, a forma de explicar é outra. O corte tem que ser objetivo, tem que ser bem explicado, tem que ter critério palpável. Então você fala, olha, arrecadamos menos, universidade tem o custo disso e daquilo. O caso da Unicamp é ICMS, né, que a grande maioria da grana, da receita da Unicamp é paga pelo ICMS. Quando cai a receita do ICMS, o governo paulista anuncia, ó, tá difícil, tá déficit, não sei o quê. Então, só que tem que ser explicado. Não é falar, ó, quem tem balbúrdia, não sei o que, vai cortar. Aí você começa a criar um corte ou uma linguagem ou um critério ideológico e aí complica. Não dá. É claro que ninguém vai, no Brasil, em sã consciência, vai falar, não, vai ter agora uma decisão ideológica e perseguir professores de sociologia, cursos de filosofia e universidades que têm determinado comportamento não vai receber verba. Não dá para imaginar uma coisa assim. Universidades têm a sua autonomia administrativa e a verba tem que ser destinada objetivamente, como é separado ali o seu quinhão da educação. E é o que está faltando para esse governo. É ter mais competência na comunicação e ter um critério mais objetivo, mais técnico na hora de tomar uma medida tão importante. Olha, assim, o fato da universidade, eu vejo pessoas falando que a universidade é um antro de esquerdismo. Isso, a universidade é um lugar que se pensa e tem as mais variadas matizes. Porque, gente, se tem uma universidade que eu conheço um pouco dela, é a Unicamp, por razões óbvias. Né? E o que eu vejo é que cada instituto, cada área do conhecimento tem o seu viés e tem o seu, sabe, a sua forma de pensar. E isso é importante. Agora, se a gente vai discutir reforma da Previdência e tudo mais, aí é uma outra história. Porque quando a gente fala de privilégio, a gente está colocando esse pessoal para discutir reforma da Previdência. Aí a gente vai ter uma outra conversa. Mas em relação ao pensamento, pelo amor de Deus, cada um que pense o que quiser
E lógico que tem que dar o conteúdo, sim, o conteúdo tem que estar lá nas matérias. Agora, o pensamento, desculpa aí, não tem como... Não tem jeito. Cercear e punir com corte de verbas, porque pensa assim ou pensa assado. Não faz sentido, não faz sentido.